chamo Ronaldo Roque. E eu sou o Vitor Wangen. E esse é mais um episódio de leiturinha do Metendo Livro! Pessoal, antes de qualquer coisa, sigam a gente nas redes sociais. isso aí. O cara tá treinado, tá vendo? Isso. Então, Redes ó, sociais, a gente tem Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Apple. Apple Agora for estamos na Apple. Se Podcast. não tiver agora, entra daqui a pouco. Daqui a pouco. Vai estar chegando Vai tá na em Apple. todas as plataformas. Quase todas, tá lá. Tudo lá, sai procurando. Siga a gente. Inclusive, já podem procurar no Google que já tá aparecendo, hein? Tá aparecendo. No Google. Sigam a gente nas redes sociais, coloque estrelinha no Instagram, avalie o programa, comenta, Liga o curte, sininho. compartilha, liga sininho no Isso Spotify, aí. no YouTube. Vem com a gente. Vem no Play. Vem no Play. Vem no Vem no Play. Play. Boa leitura pra vocês. Uma apresentação. É tão difícil escolher um universo favorito de lendas e mitos quanto se decidir por um prato preferido. Em algumas noites queremos comida tailandesa, em outras sushi, e às vezes só conseguimos pensar na comida caseira e simples da nossa infância. Mas, se eu tivesse que escolher um, provavelmente seria o dos mitos nórdicos. Meu primeiro encontro com Asgard e seus habitantes foi ainda menino, quando eu tinha uns 7 anos e me deparei com os quadrinhos do poderoso Thor. As aventuras do deus eram retratadas pelo artista americano Jack Kirby, com roteiros de Kirby e Stan Lee, e diálogos escritos pelo irmão de Stan, Larry Lieber. O Thor de Kirby era poderoso e boa pinta. Sua Asgard era imponente, uma cidade saída da ficção científica, com prédios grandiosos e edifícios perigosos. Seu Odin era sábio e nobre, e seu Loki era uma criatura sardônica, usando um elmo com chifres, a malícia personificada. Eu amava aquele Thor louro, empunhando seu martelo, e queria saber mais sobre ele. Peguei emprestado um exemplar de Myth of Norsemen, de Roger Leslie Green, e o li e reli com prazer e perplexidade. Asgard, naquela narrativa, não era mais uma cidade futurística kirbiana, e sim um salão viking em alguns aglomerados de edifícios espalhados por planícies de gelo. Odin, o pai de todos, não era gentil, sábio e irascível. Na verdade, era brilhante, misterioso e perigoso. Thor era tão forte quanto o que conhecia nos quadrinhos, e possuía um martelo igualmente poderoso. Mas não era... bem, para ser sincero, ele não era um deus conhecido pela esperteza. E Loki não era mau, ainda que com certeza não agisse em prol do bem. Loki era complicado. Aprendi que os deuses nórdicos tinham o próprio juízo final, o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, o fim de tudo. O dia em que deuses e gigantes do gelo se enfrentariam e morreriam. Será que o Ragnarok já aconteceu? Ou ainda vai acontecer? Me perguntava na época. Eu não sabia antes, e hoje ainda não tenho certeza. Foi o fato de que aquele mundo e aquela história tinham um fim, e o jeito como tudo acabava e recomeçava, que fez dos deuses, dos gigantes do gelo e de todos os seres, heróis e vilões, trágicos. O Ragnarok fez com que o mundo escandinavo persistisse para mim estranhamente presente e atual, enquanto outros sistemas de crenças, às vezes até mais documentados, pareciam parte do passado, antiquados. A mitologia nórdica nos apresenta os mitos de um lugar gelado, com noites muito, muito longas no inverno e dias intermináveis no verão. Mitos de um povo
que não confiava plenamente em seus deuses ou nem sequer gostava deles, ainda que os respeitasse e temesse. Ao que tudo indica, os deuses de Asgard se originaram na região da Alemanha. Depois se espalharam pela Península Escandinava e para os territórios dominados pelos vikings, como as ilhas Órcades e a Escócia, a Irlanda e o norte da Inglaterra, onde os invasores batizaram acampamentos em homenagem a Thor e Odin e deixaram suas marcas nos dias da semana. Tyr, o filho maneta de Odin, assim como o próprio Odin, junto a Thor e Frigga, a rainha de Asgard, deram origem aos nomes ingleses dos dias da semana, respectivamente terça, Tuesday, quarta-feira, Wednesday, quinta-feira, Thursday e sexta-feira, Friday. É possível encontrar traços de mitos e religiões ainda mais antigos na guerra e nas histórias sobre as alianças entre os deuses Vanir e Aesir. Ao que parece, os Vanir eram deuses da natureza, irmãos e irmãs, e menos belicosos que os Aesir, mas não menos perigosos. Também é provável, ou pelo menos uma hipótese plausível, que certas tribos cultuassem os Vanir, enquanto outras cultuassem os Aesir, e que os adoradores dos Aesir tenham invadido as terras dos adoradores dos Vanir, e feito acordos para se estabelecer ali. Alguns deuses dos Vanir, como os irmãos Freya e Frey, vivem em Asgard entre os Aesir. História, religião e mito se misturam, e ficamos aqui nos indagando, conjecturando e deduzindo como detetives, reconstruindo os detalhes de um crime há muito esquecido. Há tantas lendas nórdicas que desconhecemos, tanto que ainda não sabemos. Temos acesso apenas a alguns poucos mitos que chegaram até nós através do folclore, na forma de recontos, de poemas, de prosa. Eles foram registrados no papel quando o cristianismo já havia substituído a adoração pelos deuses nórdicos, e algumas dessas histórias só vieram à luz porque havia o medo de que, caso não fossem preservadas, não seria mais possível compreender algum dos Kennings, figuras de linguagem poéticas cunhadas a partir de mitos específicos e usadas para se referir a determinados elementos. A expressão lágrimas de Freya, por exemplo, era uma maneira poética de se referir ao ouro. Em alguns mitos, os deuses nórdicos foram descritos como os homens, reis ou heróis de outros tempos, para que seus feitos pudessem ser contados no mundo cristão. Parte das histórias e dos poemas faz referência, direta ou indiretamente, a outros mitos, sagas que simplesmente não existem mais. É como se as únicas histórias conhecidas de deuses e semideuses da Grécia e da Roma Antiga fossem os feitos de Teseu e Hércules. Perdemos muita coisa. Há muitas deusas nórdicas. Sabemos seus nomes e alguns de seus atributos e poderes, mas suas histórias, seus mitos e rituais não sobreviveram ao tempo. Queria poder recontar a história de Eir, a médica dos deuses, de Lofn, a consoladora, a deusa nórdica dos casamentos, ou de Siov, uma deusa do amor. Isso sem falar em Vor, a deusa da sabedoria. Até consigo imaginar algumas delas, mas não sou capaz de desvelar seus mitos. Essas narrativas foram perdidas, enterradas, esquecidas. Eu empenhei ao máximo para manter os mitos o mais próximo possível do original, e para recontá-los da forma mais interessante que consegui. Às vezes há detalhes contraditórios, mas espero que com eles eu consiga pintar um quadro de um mundo e uma época. Enquanto recontava esses mitos, tentei me imaginar muito tempo atrás, nas terras onde essas histórias foram contadas
pela primeira vez, durante as longas noites de inverno, quem sabe sob o brilho da aurora, ou então sentado ao ar livre durante a madrugada, ainda acordado sobre a luz interminável no auge do verão, cercado por pessoas que queriam saber o que mais Thor fez, o que era o arco-íris, como levar a própria vida e de onde vem a poesia ruim. Quando terminei de escrever essas histórias e as li em sequência, fiquei surpreso ao descobrir que elas pareciam uma jornada, indo do gelo e do fogo que originaram o universo até o fogo e o gelo do fim do mundo. Pelo caminho, encontramos justamente o tipo de gente que encontraríamos se tivéssemos vivido nessa jornada. Gente como Loki e Thor e Odin. Gente que gostaríamos de conhecer melhor, como minha favorita, Angrboda, a esposa de Loki, entre os gigantes, que dá à luz seus filhos monstruosos e aparece na forma de fantasma na história em que Balder é assassinado. Não me atrevi a revisitar as narrativas dos contadores de mitos nórdicos cujo trabalho eu tanto gostei de ler, como Roger Lansley Green e Kevin Crossley Holland. Em vez disso, decidi esmiuçar as diversas traduções da Edda em prosa de Snorri Sturluson e ler os versos de Edda Poética, esquadrinhando palavras de mais de 900 anos atrás a fim de selecionar as histórias que queria recontar e definir como queria contá-las, misturando versões dos mitos em prosa e em poesia. Por exemplo, a visita que Thor fez a Ymir, da forma como narra aqui, é um híbrido. O começo é de Edda Poética, mas acrescentei detalhes da aventura que pescaria de Thor na versão de Sturluson. Meu exemplar surrado de A Dictionary of Northern Mythology, de Rudolf Simek, traduzido para o inglês por Angela Hall, foi extremamente valioso durante todo o processo, consultado com regularidade, além de revelador e informativo. Muito obrigado à minha velha amiga Alisa Whitney, sei lá, por toda a sua assistência editorial. Agradeço por ser sempre uma boa ouvinte, disposta a dar conselhos impecáveis, diretos, francos, úteis, sensatos e inteligentes. A Lisa fez com que este livro fosse publicado, principalmente pela sua insistência em ler as próximas histórias, ajudando-me a encontrar tempo para escrevê-las. Sou incrivelmente grato a ela. E agradeço a Stephanie Monteith, cujos olhos afiados e os conhecimentos sobre a cultura nórdica encontraram várias incongruências que eu poderia ter deixado passar. Também agradeço a Amy Cherry, da editora Norton, que sugeriu que eu podia reencontrar alguns desses mitos durante um almoço do meu aniversário, 8 anos atrás, e que foi, considerando tudo, a editora mais paciente do mundo. Qualquer erro, conclusão precipitada ou opinião estranha deste livro são meus, e apenas meus, e não gostaria que ninguém além de mim fosse responsabilizado. Espero ter contado estas histórias com uma voz honesta, mas admito que houve alegria e criação durante o processo. Essa é a graça dos mitos. A diversão vem de contá-los você mesmo, algo que eu encorajo veemente a fazer, leitor. Leia as histórias deste livro, depois se aproprie delas, e em uma noite gelada de inverno, ou em uma noite de verão em que parece que o sol não vai se pôr nunca, conte a seus amigos o que aconteceu quando o martelo de Thor foi roubado, ou como Odin obteve o hidromel da poesia para os deuses. Neil Gaiman, Lisson Grove, Londres, maio de 2016. Os personagens. Muitos deuses e deusas são mencionados na mitologia nórdica. Você vai encontrar vários deles nesta página. Contudo, a maioria das histórias que conhecemos trata de 2 deuses, Odin e seu filho, Thor, e daquele que foi feito irmão de Odin por um juramento de sangue,
Loki, o filho de um gigante que vive em Asgard junto aos Aesir. Odin é o mais poderoso e o mais velho dos deuses. Ele conhece muitos segredos, abriu mão de um de seus olhos em troca de sabedoria e foi além. Por poder e pelo conhecimento da magia das runas, sacrificou a si mesmo. Odin se enforcou na árvore do mundo Yggdrasil e ficou pendurado em um galho por 9 noites. Seu torso foi perfurado pela ponta de uma lança, um ferimento gravíssimo. Os ventos agarraram e açoitaram o seu corpo dependurado. Ele nada comeu durante os 9 dias e as 9 noites e nada bebeu. Ficou ali, sozinho, com dor, a vida se esvaindo pouco a pouco. Em meio a frio e a agonia, já à beira da morte, seu sacrifício rendeu um fruto sombrio. No êxtase da dor, Odin olhou para baixo e as runas lhe foram reveladas. Ele as compreendeu, assimilando seu poder e significado. Então, a corda se partiu e com um grito, Odin caiu da árvore. Ele passou a entender a magia e o mundo passou a lhe pertencer. Odin tem muitos nomes. É o pai de todos, o senhor dos mortos, o deus da forca, é o deus das cargas e dos prisioneiros. É chamado de Grimnir e de Terceiro. Recebeu um nome diferente em cada país, pois é cultuado de forma diferente em muitas línguas, mas é sempre Odin o objeto de culto. Ele viaja para todos os cantos sob um disfarce, querendo ver o mundo como as pessoas comum. Quando caminha entre nós, é na forma de um homem alto usando manto e chapéu. Odin tem 2 corvos, Hugin e Munin, cujos nomes significam pensamento e memória, respectivamente. Esses pássaros voam pelo mundo inteiro trazendo notícias e levando a Odin todo o conhecimento das coisas. Os corvos pousam em seus ombros e sussurram aos seus ouvidos. Quando ele se senta em seu grandioso trono, em Lidskjalf, contempla tudo, não importa onde no universo. Nada pode ser ocultado de Odin. Ele trouxe a guerra para o mundo. As batalhas eram iniciadas com um guerreiro arremessando a lança na direção do exército inimigo, dedicando a batalha e suas mortes a Odin. Os sobreviventes resistiam pela graça de Odin e os caídos na guerra eram traídos por ele. Os guerreiros mortos em batalha são levados pelas valquírias, belas donzelas guerreiras que recolhem as almas dos mortos honrados para um salão conhecido como Valhalla. Lá, ele estará esperando pelos caídos, e os mortos beberão, lutarão, batalharão e se banquetearão, tendo Odin como líder. Thor, filho de Odin, é o forjador de trovões. Ele é bem direto e franco, ao contrário do pai, que é ardiloso. É amigável e carismático, enquanto o pai é sorrateiro. Thor é grande, tem barba ruiva e é forte, de longe o mais forte dos deuses. Sua força é aplicada pelo seu cinturão, Megingjord. Sempre que usa, a força de Thor dobra. Sua arma é o Mjolnir, um martelo impressionante, forjado por anões especialmente para ele. Essa história você ainda vai conhecer. Trolls, gigantes do gelo e gigantes das montanhas, todos tremem quando avistam Mjolnir, que matou muitos de seus irmãos e amigos. Thor também usa luvas de ferro que o ajudam a segurar o cabo da arma. A mãe de Thor era Jord, a deusa da terra, e seus filhos são Modi, o raivoso, e Magni, o forte. Sua filha é Thrud, a poderosa.
Ele é casado com Sif, dos cabelos dourados. Ela teve um filho, Uller, antes de se casar com Thor, e Thor é seu padrasto. Uller é um deus que caça com arco e flecha, o deus dos esquis. Thor é o defensor de Asgard e de Midgard. Há muitas histórias sobre Thor e suas aventuras. Você vai encontrar algumas delas neste livro. Loki. Loki é muito bonito. Ele é sensato, convincente, simpático e de longe o mais perspicaz. Sutil e astuto de todos os habitantes de Asgard. É uma pena que haja tamanha escuridão em seu âmago, tanta raiva, tanta inveja, tanta cobiça. Loki é filho de Laufey, também conhecido como Nar, ou Agulha, porque ela era magra, bonita e afiada. Dizem que seu pai era Farbald, um gigante cujo nome significa aquele que dá golpes poderosos, um ser tão perigoso quanto seu nome indica. Loki viaja pelo céu com sapatos voadores e pode assumir a forma de outras pessoas e de qualquer animal, mas sua verdadeira arma é a mente. Ele é mais inteligente, sutil e traiçoeiro do que qualquer deus ou gigante. Nem mesmo Odin é tão astuto. Loki é irmão por jura de sangue de Odin. Os outros deuses não sabem quando ou como Loki chegou a Asgard. Ele é amigo de Thor e também seu pior inimigo. Loki é tolerado pelos deuses, talvez porque seus estratagemas e planos os salvem com a mesma frequência que os metem em apuros. Loki torna o mundo mais interessante, mas menos seguro. Ele é o pai de monstros, o autor de infortúnios, o deus da trapaça. Loki bebe demais e não consegue conter as palavras, nem os pensamentos, nem as ações quando a faz. Loki e seus filhos têm um papel importante no Ragnarok, o fim de tudo, e não será ao lado dos deuses de Asgard que eles vão lutar. Antes do princípio e o que veio depois. Antes do princípio não havia nada, nem terra, nem paraíso, nem estrela, nem céu. Existia apenas o mundo feito de névoa, sem forma nem contorno, e o mundo feito de fogo, eternamente em chamas. Ao norte ficava Niflheim, o mundo escuro. Nele, 11 rios venenosos cortavam a névoa, originários do mesmo poço em seu núcleo, o turbilhão barulhento chamado Vergelmir. Niflheim era mais frio que o próprio frio, com uma névoa cerrada e turva encobrindo tudo. Os céus eram ocultados pelas brumas e o chão era encoberto pelo nevoeiro gelado. Ao sul ficava Muspel. Muspel era o fogo. Tudo lá ardia e queimava. Muspel era brilhante e Niflheim cinzento. Tão diferentes quanto lava derradeira e gelo. A terra ardia com o calor ruidoso da fornalha de um ferreiro. Não havia terra sólida, não havia céu, nada além de fagulhas e jatos de calor, rochas derretidas e brasas. Em Muspel, no limite do fogo, onde a névoa se transforma em luz, onde a terra termina, ficava Surt, que existia antes dos deuses. Ele está lá agora. Surt carrega uma espada flamejante e para ele a lava borbulhante e a névoa congelante são como um. Sabe-se que no Ragnarok, no fim de tudo, é só então Surt deixará seu posto. Ele sairá de Muspel com sua espada flamejante, espalhará o fogo pelo mundo e um a um os deuses cairão diante dele. Entre Muspel e Niflheim havia o vazio, em lugar sem forma, uma lacuna de nada.
Os rios do mundo feito de névoa escoavam para esse vazio que era conhecido como Ginnungagap, a garganta do abismo. Ao longo de um tempo imensurável, os rios venenosos se solidificaram e pouco a pouco formaram enormes geleiras na região entre o fogo e a névoa. Ao norte, o vazio era preenchido de névoa congelada e as calotas de gelo, mas, ao sul, mais próximos do mundo feito de fogo, as brasas e as fagulhas de Muspel encontravam as geleiras e os ventos mornos da terra em chamas deixavam o ar acima do gelo suave e agradável como um dia de primavera. No lugar onde o gelo e o fogo se encontravam, o gelo começou a derreter e nas águas derretidas a vida floresceu. A criatura tinha a forma de uma pessoa maior do que mundos inteiros, mais alta do que qualquer gigante que já existiu ou existirá. Não era um homem nem mulher, mas os dois ao mesmo tempo. Esse era o ancestral dos gigantes. Ele chamava a si mesmo de Ymir. Ymir não foi a única vida gerada pelo derretimento do gelo. Uma vaca sem chifres, muito maior do que nossa mente pode conceber, também surgiu. A vaca lambia os blocos de gelo salgados para se nutrir, e 4 rios de leite fluíam de suas tetas. Era esse leite que alimentava Ymir. O gigante bebia o leite e crescia. Ymir batizou a vaca de Adhumla, Adhumla. A língua rosa da vaca lambia os blocos de gelo e deles surgiram pessoas. No primeiro dia deixou à mostra apenas o cabelo de um homem. No segundo, a cabeça. Então, no terceiro, a forma completa foi revelada. Esse homem era Buri, o ancestral dos deuses. Ymir dormia e em seu sono deu à luz. Um gigante homem e uma gigante mulher nasceram de debaixo de suas axila esquerda e um gigante de 6 cabeças nasceu de suas pernas. Dos filhos de Ymir descendem todos os gigantes. Buri escolheu para si uma esposa entre os gigantes e eles tiveram um filho, que chamaram de Bor. Bor desposou Bestla, filha de um gigante, e juntos tiveram 3 filhos, Odin, Vili e Ve. Odin, Vili e Ve, os 3 filhos de Bor, chegaram à idade adulta. Enquanto cresciam, viam ao longe as chamas de Muspel e a escuridão de Niflheim, mas sabiam que ir a qualquer um desses lugares seria a morte certa. Os irmãos estavam presos para sempre em Ginnungagap, o vasto vazio entre o fogo e a névoa. Era como não estar em lugar algum. Não havia mar nem areia, não havia grama, pedras, terras, árvores, céus ou estrelas. Naquele tempo não havia mundo, não havia céu e não havia terra. O vazio não ficava em lugar algum. Era apenas um espaço sem nada, esperando para ser preenchido com vida e existência. Chegara o momento da criação. Ve, Vili e Odin se entreolharam e discutiram sobre o que deveria ser feito ali no vazio de Ginnungagap. Falaram sobre o universo, sobre a vida e sobre o futuro. Odin, Vili e Ve mataram o gigante Ymir. Era necessário. Era a única forma de criar os mundos. Isso foi o princípio de todas as coisas. A morte que tornou toda a vida possível. Os 3 apunhalaram o enorme gigante. Sangue irrompeu do cadáver de Ymir em quantidades inimagináveis. Rios de sangue salgado como o mar e cinza como os oceanos jorraram numa torrente tão repentina, tão poderosa e tão profunda que varreu e afogou todos os gigantes. Apenas 2, Belgermir, neto de Ymir, e sua esposa sobreviveram, subindo em um tronco que os carregou como um barco. Todos os gigantes que existem
e tememos hoje são descendentes deles. A partir da carne de Ymir, Odin e seus irmãos moldaram a terra. Seus ossos foram empilhados para formar montanhas e desfiladeiros. Toda a rocha e todo o seixo, toda a areia e todo o cascalho que vemos hoje foram criados a partir dos dentes e dos fragmentos de ossos de Ymir, quebrados e esmagados por Odin, Vili e Ve durante a batalha contra o gigante. Os mares que rodeiam os mundos são o sangue e o suor de Ymir. Ao erguer os olhos para o céu, contemplamos o interior do crânio do gigante. As estrelas que vemos à noite, os planetas e todos os cometas e estrelas cadentes são fagulhas que escapam das chamas de Muspel. E as nuvens já foram o cérebro de Ymir? Ou melhor, peraí. E as nuvens já foram o cérebro de Ymir? E quem pode dizer o que elas estão pensando mesmo agora? Bom, o mundo foi feito no formato de um círculo plano e ao redor está o oceano. Os gigantes vivem na periferia, próximo aos mares mais profundos. Para manter os gigantes afastados, Odin, Vili e Ve ergueram um muro a partir dos cílios de Ymir, construindo em torno da parte central do mundo. Eles batizaram de Midgard, eles batizaram de Midgard tudo que havia dentro desse muro. Mas Midgard não era habitada. Tinha belas paisagens, porém ninguém caminhava por suas campinas, nem pescava em suas águas cristalinas, ninguém explorava as montanhas rochosas, nem contemplava as nuvens no céu. Os irmãos sabiam que nenhum mundo é mundo até ser habitado. Os três vagaram por todos os lugares, procurando por sinais de vida, mas nada encontraram. Até que na orla de seixos à beira do oceano, se depararam com dois troncos lançados ali pelos mares. O primeiro era um tronco de freixo. O freixo é uma árvore bela e flexível, de raízes profundas. A madeira é boa para entalhar e não quebra e nem racha. Do freixo fazem-se bons cabos de ferramentas ou hastes de lança. O segundo tronco estava bem ao lado do primeiro na praia, tão perto que os dois quase se tocavam, e era um tronco de olmo. O olmo é uma árvore graciosa, mas sua madeira é rígida o bastante para ser transformada em tábuas e vigas resistentes. Com o olmo é possível construir uma casa ou um salão. Os deuses pegaram os dois troncos, colocaram-nos de pé na areia, da altura de uma pessoa. Odin os segurou e um de cada vez soprou a vida para dentro deles. Agora não eram mais troncos mortos em uma praia, estavam vivos. Vili deu-lhes vontade própria, deu-lhes inteligência e motivação. Então podiam se mover e desejar. Ve esculpiu os troncos, deu a eles a forma humana, esculpiu suas orelhas para que então pudessem ouvir, seus olhos para que então pudessem ver, e seus lábios para que então pudessem falar. Os dois troncos na praia agora eram duas pessoas nuas. Ve esculpiram um deles com genitais masculinos, então decidiram esculpir o outro como uma mulher. Os três irmãos fizeram roupas para a mulher e para o homem, para que se cobrissem e se mantivessem aquecidos naquele borrifo gelado do mar, naquela praia à beira do mundo. Finalmente deram os nomes às pessoas que tinham criado. Chamaram o homem de Ask, que significava freixo, e a mulher de Embla, ou olmo. Ask e Embla foram o pai e a mãe de toda a humanidade. Todo ser humano deve sua vida a seus pais, e aos pais deles, e aos pais que vieram antes dos pais deles. Se voltarmos o bastante no passado, descobriremos que deles descendem as famílias de todos nós. Embla e Ask fizeram de Midgard seu lar, na segurança por trás do muro que os deuses ergueram com cílios de Ymir. Lá,
construíram suas casas, protegidos de gigantes e monstros e de todos os perigos à espreita nas terras selvagens. Em Midgard, os dois puderam criar seus filhos em paz. É por isso que Odin é chamado de pai de todos, porque ele foi pai dos deuses e porque soprou a vida nos avós dos avós de nossos avós. Quer sejamos deuses ou mortais, Odin é o pai de todos nós. A Yggdrasil e os 9 mundos. Yggdrasil é uma árvore poderosa, a mais bela e perfeita de todas as árvores. É também a mais extensa. Ela cresce entre os 9 mundos e os une uns aos outros. É a maior árvore que existe ou já existiu e também a mais robusta. A copa se eleva acima do céu. Yggdrasil é tão grande que fincou suas raízes em 3 mundos, sendo nutrida por 3 poços. A primeira raiz, a mais profunda, se estende pelo mundo inferior até Niflheim, o lugar que existia antes de todos os lugares. No centro daquele mundo escuro há uma fonte em eterna ebulição, Hvergelmir, acho que é isso, borbulhando com tanta intensidade que soa como uma caldeira fervente. O dragão Nidhogg habita essas águas e não para de mastigar a raiz sobre a superfície. A segunda raiz se estende pelos domínios dos gigantes do gelo até o poço de Mimir. Uma grande águia habita os galhos mais altos das árvores do mundo, um ser que sabe muitas coisas. Há também um gavião que passa os dias empoleirado entre os olhos da águia. Um esquilo, Ratatosk, vive nos galhos da árvore do mundo. Ele leva mensagens e insultos de Nidhogg, o horrendo devorador de cadáveres, para a águia e vice-versa. O esquilo mente para os dois e nada o deixa mais alegre do que enraivecê-los. Há 4 cervos pastando nos enormes galhos da Yggdrasil, devorando suas folhagens e seu tronco. Há inúmeras cobras na base da árvore, mordiscando as raízes. É possível transitar pela árvore do mundo. Foi nela que Odin se enforcou, oferecendo a si mesmo como sacrifício, fazendo da árvore do mundo uma forca. Uma forca! Opa! E tornando a si mesmo o deus da forca. Os deuses usam a árvore do mundo. Eles viajam entre os 9 mundos através de Bifrost, a ponte arco-íris. Apenas os deuses conseguem viajar pelo arco-íris, pois a ponte queimaria os pés de qualquer gigante do gelo ou troll que tentasse atravessá-la para chegar a Asgard. Os 9 mundos são Asgard, lar dos Aesir, onde Odin estabeleceu sua morada. Alfheim, onde vivem os elfos da luz, criaturas tão belas quanto o sol e as estrelas. Nidvalir, também conhecido como Svartalfheim, lar dos anões, ou elfos negros, vivem sobre as montanhas onde erguem criaturas, onde erguem criações impressionantes. Esse livro é um trava-língua. Midgard, o mundo de mulheres e homens, o mundo que habitamos. Jotunheim, onde os gigantes do gelo e os gigantes das montanhas vivem, circulam e constroem seus salões. Valnaheim, onde vivem os Vanir. Tanto os Aesir quanto os Vanir são deuses, unidos por tratados de paz. Muitos dos Vanir vivem em Asgard
com os Aesir. Niflheim, o mundo escuro feito de névoa. Muspel, o mundo das chamas, onde Surt aguarda. E também há um mundo cujo nome vem de sua governante, Hel, para onde vão os mortos que não tiveram uma morte honrada em batalha. A última raiz da árvore do mundo se estende até uma fonte na residência dos deuses Aesir em Asgard. É ali que, dia após dia, os deuses se reúnem no conselho, e é ali que vão se reunir nos últimos dias do mundo, antes de partirem para a batalha final, o Ragnarok. Essa fonte se chama Poço de Urd. As Nornas, 3 jovens e sábias irmãs, cuidam desse poço, se certificando de que as raízes da Yggdrasil estejam sempre cobertas de lama e bem cuidadas. O poço pertence a Urd, que é a sorte e o destino. Urd é o nosso passado. Junto dela moram suas irmãs, Verdandi, cujo nome significa ser, a quem pertence o presente, e Skuld, o que significa o que está por vir, cujo domínio é o futuro. As Nornas decidem o que acontece em nossas vidas. Há outras Nornas, não apenas essas 3. Nornas gigantes e elfas, Nornas anãs e Vanir, Nornas boas e más. E são elas quem decidem qual será nosso destino. Algumas Nornas dão boas-vindas às pessoas, já outras oferecem vidas difíceis, curtas ou tortuosas. As Nornas moldam o nosso destino ali no poço de Urd. A cabeça de Mimir e o olho de Odin. Em Jotunheim, lar dos gigantes, fica o poço de Mimir. Suas águas borbulham das profundezas do solo, alimentando Yggdrasil, a árvore do mundo. Mimir, o sábio, o guardião da memória, sabe muitas coisas. Seu poço é conhecimento e, quando o mundo era jovem, Mimir bebia dele todas as manhãs, enfiando o chifre Gjallarhorn nas águas e vertendo todo o seu conteúdo. Há muito, muito tempo, quando os mundos eram jovens, Odin vestiu seu manto comprido e seu chapéu e, disfarçado de andarilho, viajou pelas terras dos gigantes, arriscando a vida para chegar ao poço de Mimir e obter conhecimento. Tudo o que peço, tio Mimir, é beber uma única vez da água de seu poço, pediu Odin. Mimir balançou a cabeça. Ninguém bebia do poço além dele próprio. O sábio nada respondeu. É raro cometer erros quando se está calado. Sou seu sobrinho, argumentou Odin. Minha mãe, Bestla, era sua irmã. Não é o bastante, retrucou Mimir. Só um chifre. Se eu beber de seu poço, Mimir, serei sábio. Dê-me seu preço. O preço é seu olho. Coloque seu olho no poço. Odin não perguntou se aquilo era uma brincadeira do tio. A jornada pela terra dos gigantes até o poço de Mimir havia sido longa e perigosa. Odin arriscara a vida para chegar até ali. Estava disposto a fazer mais do que isso pela sabedoria que buscava. Com um olhar determinado, Odin disse apenas: me dê uma faca. Depois de cumprir com o que era necessário, ele depositou o olho no poço com todo o cuidado. Seu olho o encarava sobre a superfície. Odin encheu Gjallarhorn com a água do poço de Mimir e levou o chifre aos lábios. A água era fria. Ele bebeu tudo. A sabedoria o preencheu. Odin passou a ver mais longe e com mais clareza com o seu único olho do que jamais vira com os 2. Com isso, Odin recebeu outros nomes.
chamavam-no de Blindr, o deus cego, ou de Roar, o caolho, ou de Balig, do olho flamejante. O olho de Odin permaneceu no poço de Mimir, preservado pelas águas que alimentam as cinzas do mundo, vendo nada, observando tudo. O tempo passou. Já no fim da guerra entre os Aesir e os Vanir, quando os clãs trocavam guerreiros e chefes entre eles, Odin enviou Mimir aos Vanir como conselheiro para Oenir, o deus Aesir, que seria o novo chefe dos Vanir. Oenir era alto e belo, com aparência de rei. Quando Mimir estava em sua presença para aconselhá-lo, Oenir também falava como rei e tomava decisões sábias. Mas quando Mimir não estava com ele, Oenir parecia incapaz de tomar qualquer decisão, e os Vanir logo se cansaram. E sua vingança não foi contra Oenir, mas sim contra Mimir, que teve a cabeça decepada e enviada para Odin. Odin não ficou com raiva. Ele esfregou a cabeça do tio com algumas ervas para impedir que apodrecesse. Então cantou feitiços e encantamentos, pois não queria que o conhecimento de Mimir se perdesse. Não demorou para Mimir abrir os olhos e falar com ele. O conselho de Mimir foi bom, como sempre. Odin levou a cabeça de Mimir até o poço sobre a árvore do mundo e a deixou ali, ao lado do próprio olho, nas águas do conhecimento do futuro e do passado. Odin entregou o chifre Gjallarhorn para Heimdall, o guardião dos deuses. No dia em que Heimdall soar Gjallarhorn, os deuses despertarão. Não importa onde estiverem, não importa quão pesado seja seu sono. Heimdall soará o Gjallarhorn apenas uma vez, anunciando o fim de todas as coisas, o Ragnarok. Os tesouros dos deuses. A esposa de Thor era a bela Sif, uma Aesir. Thor a amava por ser quem ela era, mas também por seus olhos azuis, sua pele alva, seus lábios vermelhos e seu sorriso, e ele amava seus longuíssimos cabelos, que eram da cor de um campo de cevada no fim do verão. Thor acordou e encarou Sif, que ainda dormia. Ele coçou a barba. Em seguida cutucou a esposa com a mão enorme. "O que aconteceu?" perguntou Deus. Sif abriu os olhos. Eles eram da cor do céu no verão. "O que aconteceu com o quê?" perguntou ela. Então mexeu a cabeça. Sif estava confusa. Ergueu os dedos, intrigada, tocando o couro cabeludo careca e rosado. Depois olhou para Thor, horrorizada. "Meu cabelo!" Thor assentiu. "Sumiu?" constatou Deus. "Ele deixou você careca." "Ele? Ele quem?" perguntou Sif. Thor não respondeu. Atoou Megingjord, seu cinturão de poder, que dobrava sua enorme força. "Loki", explicou. "Isso é obra de Loki." "Como pode ter tanta certeza?" indagou Sif, passando a mão pela cabeça careca compulsivamente, como se o toque delicado de seus dedos fosse fazer o cabelo voltar a crescer. "Porque sempre que alguma coisa estranha acontece, penso logo que é culpa de Loki." "Poupa muito tempo", explicou o deus. A porta dos aposentos de Loki estava trancada. Então Thor o botou abaixo, explodindo-a em pedacinhos. Ele ergueu Loki pelo pescoço e perguntou simplesmente: "Por quê?" "Por que o quê?" Loki era a face da mais perfeita inocência. "O cabelo de Sif, o cabelo dourado de minha esposa, era tão bonito, por que você o cortou?" 100 expressões diferentes misturaram-se no rosto de Loki. Em sua face havia um ar astuto e enganador, truculento e confuso, tudo ao mesmo tempo. Thor o sacudiu com força.
Loki olhou para baixo, se esforçando ao máximo para parecer envergonhado. Achei que seria engraçado. Eu estava bêbado. Thor franziu a testa. O cabelo era a glória de Sif. Vão pensar que raspei a cabeça dela como castigo. Que ela fez o que não devia, com quem não devia? Bem, é verdade, é mesmo, respondeu Loki. É provável que pensem nisso. E, bem, infelizmente, considerando que arranquei o cabelo pela raiz, ela vai passar o resto da vida completamente careca. Ah, não vai não! Thor encarou Loki, erguendo-o bem acima da cabeça com uma carranca trovejante. Bem, temo que vai sim. Mas Sif pode usar chapéus, lenços. Ela não vai passar o resto da vida careca, interrompeu Loki. Ou melhor, interrompeu Thor. Porque se você, Loki, filho de Laufey, não fizer o cabelo dela crescer agora mesmo, vou quebrar cada osso do seu corpo. Todos, um por um. E se o cabelo não crescer direito, vou voltar e quebrar todos os seus ossos outra vez. E de novo. Se eu praticar todos os dias, em pouco tempo, ficarei muito bom nisso. Comentou ele, suando um pouco mais animado. Não, pediu Loki. Não tenho como devolver o cabelo. Não é assim que funciona. Acho que hoje vou levar 1 hora para quebrar todos os ossos do seu corpo, refletiu Thor. Mas aposto que, com prática, consigo reduzir esse tempo para 15 minutos. Vai ser bem interessante descobrir. E Thor quebrou o primeiro osso. Anões! Anões! Gritou Loki. Como? Os anões! Eles conseguem fazer qualquer coisa. Vão criar um cabelo dourado para Sif. Um cabelo que vá se unir com a cabeça e crescer normalmente. Fios dourados perfeitos. Eles podem fazer isso. Juro! Então, é melhor você se apressar, sugeriu Thor, largando Loki no chão. Loki se levantou meio sem jeito e saiu correndo antes que Thor pudesse quebrar mais algum osso seu. Ele calçou os sapatos que lhe permitiam viajar pelos céus e foi para Svartalfheim, onde ficavam as oficinas dos anões. Constatou que os mais engenhosos eram 3 anões conhecidos como os filhos de Ivaldi. Ivaldi? Vai ser Ivaldi. Loki foi até a forja subterrânea dos 3 anões. Saudações, filhos de Ivaldi. Ouvi dizer nas minhas andanças que Brook e seu irmão Eitri são os melhores artesãos anões deste tempo e de todos os outros, comentou Loki. Não é verdade, retrucou um dos filhos de Ivaldi. Nós é que somos. Nós somos os maiores artesãos que existem. Mas me garantiram que Brook e Eitri sabem forjar tesouros tão bons quanto os de vocês. Mentiras! Exclamou o mais alto dos filhos de Ivaldi. Eu não confiaria naqueles incompetentes de mãos furadas nem para ferrar um cavalo. O menor e mais sábio dos filhos de Ivaldi apenas deu de ombros. Não importa o que eles fazem, nós conseguimos fazer melhor. Soube que eles desafiaram vocês a produzir 3 tesouros, comentou Loki. Os deuses Aesir vão julgar quem é o melhor forjador. Por falar nisso, um desses tesouros tem que ser cabelo dourado, do tipo que nunca para de crescer. Nós podemos fazer isso, respondeu um dos filhos de Ivaldi. Até mesmo Loki tinha dificuldade de diferenciá-los. O deus da trapaça atravessou a montanha para visitar o anão chamado Brook, na oficina que ele compartilhava com o irmão Eitri. Os filhos de Ivaldi estão forjando 3 tesouros para presentear os deuses de Asgard, anunciou Loki. Os deuses vão julgar quais são os melhores. E os filhos de Ivaldi me pediram para lhe trazer uma mensagem. Os 3 estão confiantes de que você e seu irmão não conseguem forjar nenhum tesouro tão bom quanto os deles. Chamaram vocês de, abre aspas, incompetentes de mãos furadas, fecha aspas. Brook não era tolo.
Isso não está me cheirando bem, disse o anão. Tem certeza de que não é uma das suas tramóias? Criar um conflito entre os filhos de Ivaldi e nós parece o tipo de coisa que você faria. Loki fez a expressão mais sincera do que era capaz, que era impressionantemente sincera. Isso não tem nada a ver comigo, declarou, em tom inocente. Só achei que vocês deveriam saber. E não vai ganhar nada com essa disputa? Perguntou Brook. Nada mesmo, respondeu Loki. Brook assentiu e olhou para Loki. O irmão de Brook, Eitri, é que era o grande artesão, mas Brook era o mais inteligente e o mais determinado. Bem, então ficaremos muito felizes em enfrentar os filhos de Ivaldi em um teste de habilidade a ser julgado pelos deuses. Eu não tenho dúvida de que Eitri consegue forjar tesouros melhores e mais complexos do que os filhos de Ivaldi. Mas que tal uma aposta? No que você está pensando? Perguntou Loki. Quero a sua cabeça em troca dos tesouros, declarou Brook. Se ganharmos o desafio, meu irmão e eu ficaremos com ela. Tem muita coisa acontecendo nessa sua cabeça, Loki, e tenho certeza de que Eitri poderia transformá-la em um dispositivo maravilhoso. Uma máquina de pensar, talvez, ou um tinteiro. O sorriso de Loki não vacilou, mas ele fechou a cara por dentro. O dia tinha começado tão bem. Ora, seria apenas uma questão de garantir que Eitri e Brook perdessem o concurso. Os deuses ainda receberiam as 6 maravilhas dos anões, e Sif recuperaria seu cabelo dourado. Ele podia fazer isso. Era Loki, afinal. É claro, concordou o deus. Minha cabeça, sem problema. Do outro lado da montanha, os filhos de Ivaldi forjavam seus tesouros. Loki não estava preocupado com eles, mas precisava garantir que Brook e Eitri não conseguiriam, na verdade, nem poderiam vencer a disputa. Brook e Eitri entraram na forja. O interior estava escuro, iluminado apenas pelo brilho laranja do carvão em brasa. Eitri pegou um pedaço de couro de porco de uma prateleira e jogou na forja. Estava guardando esse couro para uma situação como essa, comentou o anão. Brook apenas assentiu. Muito bem, começou Eitri. Você fica no fole, Brook. Não pare de bombear. Preciso que a forja fique bem quente e preciso que a temperatura seja constante ou não vai funcionar. Bombeie, bombeie sem parar. Brook começou a bombear o fole, enviando um fluxo de ar rico em oxigênio bem para o coração da forja, aquecendo tudo. Já tinha feito aquilo muitas vezes. Eitri ficou olhando até se dar por satisfeito, convencido de que tudo estaria a seu gosto. O anão saiu para trabalhar em sua criação do lado de fora da forja. Quando abriu a porta para sair, um inseto grande e preto entrou voando. Não era nem uma mutuca, nem uma mosca varejeira, era ainda maior. O inseto entrou voando, circulando a forja com malícia. Brook ouvia os martelos de Eitri do lado de fora, ouvia o irmão limando, torcendo, moldando e martelando. A enorme mosca preta, a maior e mais preta que já se viu, pousou na mão de Brook. As mãos do anão estavam no fole. Ele não parou de bombear para espantar o inseto. A mosca deu uma picada dolorida nas costas de sua mão. Brook não parou de bombear. A porta se abriu. Eitri entrou e retirou o trabalho da forja com todo cuidado. Ao que parecia, era um enorme javali com pelo de ouro reluzente. Bom trabalho, elogiou Eitri. Se estivesse só um grau mais quente ou mais frio, isso tudo teria sido um grande desperdício de tempo. Você também fez um bom trabalho, irmão, comentou Brook. A mosca preta, lá no teto da oficina, fervilhava de raiva e ressentimento. Eitri pegou um bloco de ouro e jogou na forja. Muito bem, falou. Este tesouro vai deixar os deuses impressionados. Quando eu disser, comece a bombear o fole, então aconteça o que acontecer.
Não reduza o ritmo. Não acelere nem pare. É um trabalho delicado. Pode deixar, respondeu Brook. Eitri saiu da sala e começou a trabalhar. Brook esperou até ouvir o comando do irmão, então começou a bombear o fole. A mosca negra voou pelo aposento, pensativa, então pousou no pescoço de Brook. O inseto desviou-se com delicadeza de um filete de suor. O ar estava quente e abafado na forja. Então picou o pescoço de Brook com toda a força. Sangue escarlate escorreu junto ao suor no pescoço do anão, mas ele não parou de bombear. Eitri voltou. Tirou da forja um bracelete em brasa, branco de tão quente. Jogou-o no poço de resfriamento feito de pedra. Uma nuvem de vapor se elevou quando o bracelete afundou na água. Ele foi esfriando, passando depressa para a laranja, depois para vermelho em brasa e, por fim, para dourado. Vou chamá-lo de Draupnir, anunciou Eitri. Gotejante? Que nome engraçado para um bracelete, comentou Brook. Não no caso deste, retrucou seu irmão e explicou a Brook o que havia de tão especial naquela criação. Agora, começou Eitri. Tem uma coisa que venho pensando em fazer faz muito tempo. Minha obra-prima. Mas vai ser ainda mais complicado que os outros tesouros. Então, o que você precisa fazer é bombear sem parar? Sugeriu Brook. Isso mesmo. Ainda mais que antes. Não altere o ritmo ou o trabalho todo será arruinado. Eitri pegou um lingote de ferro gusa maior que qualquer lingote que a mosca negra, que na verdade era Loki, tinha visto e o carregou até a forja. Eitri saiu e aos gritos ordenou que o irmão começasse a bombear. Brook bombeou e os martelos de Eitri soaram conforme o anão puxava, moldava, soldava e unia. Loki, em sua forma de mosca, decidiu que não havia mais tempo para sutilezas. A obra-prima de Eitri impressionaria os deuses de Asgard e ele perderia a cabeça se eles ficassem impressionados o suficiente. Loki pousou entre os olhos de Brook e começou a picar suas pálpebras. O anão continuou bombeando, os olhos ardendo. Loki picou mais fundo, com mais força, cada vez mais desesperado. Sangue corria das pálpebras do anão, entrando nos olhos, escorrendo pelo rosto, deixando-o cego. Brook apertou os olhos e balançou a cabeça, tentando se livrar da mosca. Virou a cabeça de um lado para o outro. Contorceu a boca, tentando soprar a mosca para longe. Não adiantou. A mosca continuava picando e o anão só conseguia ver sangue. Uma dor lancinante tomava sua cabeça. Brook se preparou e, no fim do movimento, rapidamente tirou uma das mãos dos foles e tentou acertar a mosca. Foi um golpe tão rápido e tão forte que Loki mal escapou com vida. O anão pegou outra vez o fole e continuou bombeando. Chega! Exclamou Eitri. A mosca negra voou pelo aposento. Tropega. Eitri abriu a porta, o que o permitiu que o inseto escapasse. O anão olhou para o irmão, desapontado. O rosto de Brook estava coberto de suor e sangue. Não sei o que estava acontecendo naquela hora, comentou Eitri, mas quase estragou tudo. No fim, a temperatura ia e vinha. Por isso não ficou nem de perto tão impressionante quanto eu esperava. Teremos que esperar para ver. Loki, na forma de Loki, entrou pela porta aberta. Então, tudo pronto para o desafio? Perguntou. Brook, vai a Asgard apresentar meus tesouros aos deuses e cortar sua cabeça, respondeu Eitri. Prefiro ficar aqui na forja, trabalhando. Brook encarou Loki por trás das pálpebras inchadas. Mal posso esperar para cortar sua cabeça, disse o anão. Agora é pessoal. Em Asgard, 3 deuses estavam sentados em seus tronos. Odin, o caolho, pai de todos. Thor, dos trovões, com sua barba ruiva. E o belo Frey, da colheita do verão. Eles seriam os juízes.
Loki estava de pé diante deles ao lado dos 3 filhos de Ivaldi, que eram praticamente idênticos. Brook, o anão taciturno, de barba negra, estava sozinho, um pouco afastado, carregando as coisas que trouxera escondidas sobre panos. Muito bem, disse Odin. O que estamos julgando aqui? Tesouros, explicou Loki. Os filhos de Ivaldi forjaram presentes para você, grande Odin, e para Thor e Frey. E Eitri e Brook também forjaram presentes. Cabe a vocês decidir qual é o melhor dos 6 tesouros. Eu mesmo apresentarei os tesouros forjados pelos filhos Ivaldi. Loki presenteou Odin com a lança chamada Gungnir, cuja haste era entalhada com belas runas intrincadas. A lança pode penetrar qualquer coisa e, quando jogada, sempre acerta o alvo, explicou Loki. Odin tinha apenas um olho, afinal, e sua pontaria nem sempre era perfeita. Além disso, há outro aspecto igualmente importante. Todo juramento feito sobre esta lança é inquebrável. Odin ergueu a lança e disse apenas: parece muito boa. E aqui, continuou Loki orgulhoso, está uma peruca de fios dourados. É feita de ouro de verdade. Vai se grudar à cabeça de quem usá-la e vai crescer e se comportar como cabelo de verdade em todos os aspectos. 100.000 fios de ouro. Vamos testá-la, anunciou Thor. Sif, vem aqui. Sif se levantou e caminhou até os tronos, a cabeça coberta. Ele removeu o lenço. Os deuses levaram um susto quando viram o couro cabeludo careca, nu e rosado. A deusa pôs a peruca dourada dos anões com cuidado na cabeça e balançou o cabelo. Todos observaram enquanto a base da peruca se unia ao couro cabeludo, e então Sif se postou à frente dos deuses, mais bela e radiante do que nunca. Impressionante, comentou Thor. Um ótimo trabalho. Sif balançou o cabelo dourado e saiu do salão, banhando-se na luz do sol, querendo exibir o novo cabelo às amigas. O último dos presentes impressionantes forjados pelos filhos de Ivaldi era pequeno e dobrado como tecido. Loki pegou o tecido e pôs diante de Frey. O que é isso? Parece um lenço de seda, comentou Frey, não achando aquilo nem um pouco impressionante. É verdade, comentou Loki, mas se desdobrá-lo, verá que na verdade é um navio. Seu nome é Skidblanir. Sempre terá bons ventos, não importa onde for, e mesmo sendo enorme, o maior barco que se possa imaginar, ele se dobra como um lenço e pode ser guardado no bolso. Frey estava impressionado e Loki ficou aliviado. Eram 3 presentes excelentes. Era a vez de Brook. Suas pálpebras estavam vermelhas e inchadas e havia a marca de uma grande picada de inseto em seu pescoço. Loki achou que Brook parecia confiante demais, ainda mais considerando os presentes impressionantes que os filhos de Ivaldi tinham forjado. Brook pegou o bracelete de ouro e o colocou diante de Odin em seu grande trono. Este bracelete se chama Draupnir, explicou o anão, porque a cada 9 noites, 8 braceletes de mesma beleza cairão dele como gotas. Podem ser usados para recompensar alguém ou guardados para aumentar sua riqueza. Odin examinou o bracelete, em seguida o enfiou no braço e empurrou até o bíceps. A joia reluzia. Parece muito bom, comentou. Loki lembrou que Odin dissera o mesmo a respeito da lança. Brook agora se dirigiu a Frey, ergueu o pano, revelando um enorme javali com pelos dourados. Este é um javali que meu irmão fez para você, Lord Frey, para puxar sua carruagem, explicou Brook. Ele consegue correr pelo céu e sobre o mar,
mais rápido que o cavalo mais veloz. Seu pelo dourado iluminará até a noite mais escura, permitindo que você veja o caminho. Ele nunca se cansa, nem nunca falhará. Seu nome é peraí, galera, vamos lá. Gullinburst. Meu Deus. Gullinburst. O dos pelos de ouro. Frey pareceu impressionado. Ainda assim, pensou Loki. Ou melhor, ainda assim pensou Loki. Um navio mágico que se dobra como um lenço era tão impressionante quanto um javali que nunca se cansava e brilhava no escuro. Sua cabeça estava bem segura sobre os ombros. E o último presente que Brook apresentaria para aquele que Loki sabia que havia conseguido sabotar. Debaixo do pano, Brook tirou um martelo, colocando diante de Thor. Thor olhou para o martelo e resmungou. O cabo é muito curto. Brook assentiu. É mesmo, foi culpa minha. Eu estava trabalhando no fole, mas antes de dispensá-lo, ouça o que tenho a dizer sobre o que se torna este martelo especial. Seu nome é Mjolnir, o forjador de raios. Sua principal característica é ser inquebrável. Não importa a força com que você, Lord Thor, o bata em qualquer coisa, o martelo sempre sairá ileso. Thor pareceu interessado. Já quebrara muitas armas ao longo dos anos, em geral quando acertava coisas com elas. Quando arremessado, o martelo nunca erra o alvo. O Deus do Trovão pareceu ainda mais interessado. Tinha perdido muitas armas excelentes atirando-as em coisas que o irritavam e errando, e vira muitas outras que arremessara desaparecerem ao longe para nunca mais serem vistas. Não importa quão forte ou quão longe o martelo seja jogado, ele sempre voltará para suas mãos. Thor abriu um sorriso, e o Deus do Trovão não sorria com frequência. É possível alterar o tamanho do martelo. Ele cresce e encolhe e fica tão pequeno que, se quiser, dá para escondê-lo na roupa. Thor bateu palmas, satisfeito, e um trovão ecoou por Asgard. Apesar disso, como já notou, o cabo é curto demais, concluiu Brook, tristonho. Isso é culpa minha. Não consegui manter o fole soprando enquanto meu irmão Eitrir o forjava. O tamanho do cabo é um detalhe, um defeito estético, retrucou Thor. Este martelo vai nos proteger dos gigantes do gelo. É o melhor presente que já vi. O martelo vai proteger Asgard. Vai proteger a todos nós, concordou Odin, satisfeito. Se eu fosse um gigante, ficaria com muito medo de Thor usando esse martelo, acrescentou Frey. Sim, é um martelo excelente. Mas Thor, e o cabelo? A bela cabeleira da nova de Sif? Perguntou Loki, mostrando sinais de desespero. O quê? Ah, sim. O cabelo de minha esposa é muito bonito, concordou Thor. Brook, mostre-me como fazer o martelo aumentar e encolher. O martelo de Thor ainda é melhor que minha maravilhosa lança e meu excelente bracelete, comentou Odin assentindo. O martelo é melhor e mais impressionante do que meu navio e meu javali, admitiu Frey. Vai manter os deuses de Asgard em segurança. Os deuses deram um tapinha nas costas de Brook e lhe disseram que ele e Eitri tinham forjado o melhor presente que eles já haviam recebido. Bom saber, respondeu Brook, agora se dirigindo a Loki. Então, posso cortar a cabeça... Ou melhor, então posso cortar sua cabeça, filho de Laufey, e levá-la comigo. Eitri vai ficar muito feliz. Podemos transformá-la em alguma coisa útil. Eu pago para ter minha cabeça de volta, ofereceu Loki. Tenho tesouros que posso oferecer em troca. Meu irmão e eu já temos todos os tesouros de que precisamos, retrucou Brook. Nós forjamos tesouros. Não, Loki, eu quero a sua cabeça. Loki pensou por um momento, então disse... Pode ficar com ela, se conseguir me alcançar. Ele saltou para o ar e saiu correndo. Passamos por cima de todos. Em instantes, tinha desaparecido. Brook olhou para Thor. Pode pegá-lo? O deus deu de ombro. De certo, eu não deveria. Mas a verdade é que eu adoraria testar esse martelo.
Em instantes, Thor voltou segurando o deus da trapaça com força. Loki o encarava impotente e furioso. Brook sacou a faca. Vem cá, Loki, chamou. Vou cortar sua cabeça. É claro, concordou Loki. Você pode cortar minha cabeça, lógico, mas vou apelar para o poderoso Odin, dizendo o seguinte: se você cortar qualquer parte do meu pescoço, estará violando os termos do acordo, que prometi a minha cabeça a você e apenas a cabeça. Odin inclinou a cabeça. Loki tem razão, admitiu. Você não tem o direito de cortar o pescoço dele. Brook ficou irritado. Mas não posso arrancar a cabeça sem cortar o pescoço? Alegou. Loki parecia muito satisfeito. Veja bem, se as pessoas refletissem mais sobre a exatidão de suas palavras, não ousariam enfrentar Loki, o mais sábio, mais esperto, mais trapaceiro, mais inteligente, mais bonito. Loki sussurrou uma sugestão para Odin. Isso seria justo, concordou o pai de todos. O anão pegou uma tira de couro e uma faca. Ele envolveu o couro em torno da boca de Loki, então tentou perfurar o couro com a ponta da faca. Não está funcionando, reclamou o anão. Minha faca não corta sua pele. Quem sabe eu tenha sabiamente arranjado uma proteção contra lâminas de faca, sugeriu Loki com certa modéstia. Só para o caso desse truque do você não pode cortar o meu pescoço não funcionar. Infelizmente, nenhuma faca pode me cortar. Brook grunhiu e pegou uma sovela, uma ferramenta pontuda usada para fazer peças de couro, então a enfiou pela tira de couro, abrindo furo nos lábios de Loki. Depois pegou um fio grosso e costurou a boca do deus. Brook foi embora, deixando Loki com a boca costurada bem firme, sem poder reclamar. Para Loki, a dor de não poder falar era mais agoniante do que a dor de ter os lábios costurados no couro. E agora você sabe, foi assim que os deuses ganharam seus maiores tesouros. Foi por causa de Loki. Até o martelo de Thor foi culpa de Loki. Com ele, era assim, havia ressentimento, até mesmo junto à maior gratidão. E havia gratidão, mesmo no momento em que ele era mais odiado. Se você chegou até aqui, você já sabe. Caramba, passou um caminho todo aí, ó. Sabe, uma aventura toda, né? Sim. Uma aventura toda. Mas chegamos ao fim deste episódio. É o fim desse episódio. Mas não é porque ele é o fim desse episódio que você precisa parar aqui e agora o contato com a gente. Você pode seguir a gente aonde? Nas redes sociais. Lembre-se, a gente já falou lá no começo. É YouTube, Instagram, TikTok, Apple e Spotify. Aqui no Spotify. É o principal, talvez. É. Mas ó, liga o sininho, comenta, sugere, avalia, faz sugestão de livro, faz sugestão de qualquer outra coisa aí que você achar que venha a ser relevante pra gente, que a gente tá aqui pra ouvir vocês. E, por último, eu gostaria de fazer um pedido pra vocês. Pra gente começar uma nova leva, uma nova saga. Que é o quê? Nós queremos, vós quereis também, talvez, que todo mundo. Isso, todo mundo. A galera toda. A gente quer o quê? Galera, comenta o que vocês acharam desse episódio. Pode ser desse episódio de leiturinha, Sim. Pode ser do comentadinho. Ou faça uma pergunta pra gente também. Pode ser sobre o personagem, pode ser sobre qualquer coisa, sobre o podcast. Façam aí perguntas pra gente, ou fala o que você tá achando. Porque no próximo episódio que a gente for gravar depois do seu comentário, a gente pode passar aqui e responder você em vídeo, entendeu? Responder você aí. Em vídeo, em áudio, em tudo que a gente tiver. telepatia, tudo aí. Essa talvez não chegue, porque o sinal é meio ruim, né? Mas Porta fechada. Quarta fechada. Porém, comenta, gente. Comenta. Participa com a gente, que a gente vai adorar. Já recebemos 3, 4 comentários mais ou menos. Sim. Que pra gente já é assim. Nossa, regação. Estamos felizes pra caramba, gente. Obrigado aí quem participou já. E participem. Comece a participar que a gente vai responder todo mundo que a gente conseguir. Com certeza. É isso aí. Então, muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.